O melhor desenho de 2025 já lançou e você pode assistir ele de graça pela Glitch no YouTube. Essa é a minha review de Cavaleiros de Guinevere. Da mesma criadora do maravilhoso, um dos melhores desenhos que eu assisti nos últimos tempos, The Owl House, Dana Terrace volta mais uma vez para produzir uma nova animação e dessa vez com seus dois amigos, John Bailey Owen e Zack Marcus. Lançado diretamente no YouTube de graça pelo estúdio Glitch, Knights of Guinevere é definitivamente um dos melhores desenhos que eu assisti esse ano. E nessa questão eu quero dizer desenhos, séries animadas. Knights of Guinevere, ou Cavaleiros de Guinevere, conta a história das duas amigas Andy e Frank. Andy, que é uma engenheira espacial júnior que trabalha para o planeta do parque, e Frank, uma operária de fábrica de produtos de trituração que cata sucata junto com seu pai, em uma espécie de barco maluco deles lá. Essas duas amigas, elas vivem nesse mundo futurista, sabe? Uma ficção científica que mistura um pouco de fantasia, que se passa ali meio que num parque de diversões chamado Park Planet, que é um parque de diversões futurista que fica flutuando acima do pessoal que mora na parte de baixo. E o seu mascote, grande ponto alto desse parque de diversões, é a princesa Guinevere, que é nada mais nada menos ali do que uma mascote androide. Porém, contudo, entretanto, o parque não é essa toda maravilha que você vê. É claro que pela fachada, pelo que acontece ali no parque, é tudo maravilhoso, mas é no backstage que a merda acontece. Já que o parque ele guarda ali um segredo meio que sombrio sobre a família e as pessoas que criaram a princesa Guinevere. E é nesse momento aí que as amigas Andy e Frank entram e se entrelaçam nessa história. Esse desenho realmente tem algo ali que lembre The Owl House, mas ele tem um tom bem mais adulto. E não só pela questão de ter palavrão, é que realmente quando você vai assistir no desenho, você assiste e você percebe que ele é um pouco mais pesado do que era The Owl House. Se bem que The Owl House não é exatamente um desenho pesado, né? Ele só era um pouco macabro ali. Eu acho que todos os últimos desenhos dessa leva aí, né? The Owl House, Gravity Falls, Amphibia, Star não, mas talvez até, porque eu não finalizei Star, se não me engano. Eu acho que nunca finalizei de ver Star. Eles têm esse tom um pouco mais macabro, né? Esse tom que lembra aí pra você ver ele muito na época do Halloween. Já Knights of Guinevere realmente é um desenho feito para o público adulto, o público adolescente, um pouco mais velho. Mas ao mesmo tempo, ele é um desenho muito bom de se assistir. Ele é um desenho que ele parece ser um dos muitos universos que poderiam existir no mundo de The Owl House. Isso tudo porque a Dana, ela tem um jeito muito único de fazer desenhos. E inclusive, puxando para esse lado, é bom lembrar que Knights of Guinevere é um puta de uma animação. O primeiro episódio, ele impressiona não apenas pela sua história, que eu já vou entrar um pouco mais dentro dela, mas pela sua produção em si. O desenho, ele lançou tanto dublado em português como legendado. Sim, ele lançou dublado junto na mesma época, o que me surpreendeu muito. Eu assisti legendado e dublado e ambas as versões estão maravilhosas. Inclusive, mais uma vez, aplausos para a dublagem brasileira. Mas a animação do desenho em si, ela está linda. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu prefiro mil vezes uma animação 2D feita à mão do que uma animação 3D. Porém, Knights of Guinevere, ele realmente é um desenho muito bonito, mesmo sendo uma animação adulta, que normalmente a gente sabe como é que essas animações são feitas, né? Elas têm um traço muito feio, um traço muito único, uma coisa meio brega, estranha de se assistir. E Knights of Guinevere, ele vai pelo lado contrário. Ele traz um traço muito bonito, o traço da Dana, o mesmo que ela trouxe lá em The Owl House, só que um pouco mais mexido ali para ser uma animação adulta. E ele traz cores vibrantes ao mesmo tempo que traz uma perspectiva mais sombria para o mundo que ela está criando. Ele causa essa sensação de estranheza, principalmente quando você está vendo parques futuristas, porque o parque futurista, ele é todo muito bonito, ele é todo muito brilhante, ele realmente traz aquela sensação de, nossa, eu estou na Disney. Mas enquanto você vê isso, enquanto você olha ali por dentro do parque, você sente uma sensação de estranheza, e é muito legal como o desenho faz isso com as cores. E esse próprio Park Planet é o que me deixou mais curioso e com muito mais vontade de continuar a assistir esse desenho. O Park Planet é quase que fosse uma sátira, um comentário direto ali para falar sobre as grandes corporações, principalmente a nossa querida maravilhosa Disney. Quase como se mostrasse como a Disney hoje em dia, ela pegou aqueles personagens que foram criados lá no passado e hoje ela usa eles apenas como uma fachada para encobrir toda a merda que tá ali por trás. Eu amo a Disney, eu realmente gosto de tudo que envolve esse universo da Disney, mas eu sei como as pessoas por trás deles são merdas, inclusive a Dana Terrace meio que passou isso durante a produção de The Owl House. Então é bem impossível você não fazer essa combinação, principalmente enquanto você vai assistindo ao desenho. E tudo isso ele faz com aquele tom sarcástico e engraçado que a Dana trazia lá em The Owl House, mas agora ela faz com mais precisão, ela faz um pouco mais solta, já que Guinevere é um desenho feito para um público mais maduro.
Acho que principalmente quando você diz a respeito do grande final desse episódio, porque ele é todo construído para chegar nesse final e você se surpreender com o que está acontecendo e como ele acontece. O desenho, ele dá uma guinada, ele fica um pouco mais sério, ele fica um pouco mais pesado, um pouco mais violento, as cores mudam, tudo no tom do desenho muda, a música inclusive também, porque a música é muito importante, porque a música também é muito boa. E é quando a Andy e a Frank, elas são colocadas em perigo, elas realmente começam a perceber a ameaça daquele mundo futurista que envolve, que vive em cima delas. E o jeito que ele termina deixa esse gancho para você realmente querer mais e ir atrás de querer ver esse desenho. E falando na criadora, né, na pessoa ali que fez a Guinevere, que mudou tudo ela é um dos grandes pontos principais de perguntas para esse episódio. E olha que ele deixa várias perguntas em aberto. Como, inclusive, essa Guinevere que encontra ali a Andy e a Frank, que ela salva, né? Que elas estão levando lá para o mundo do parque para poder consertar ela. Por que ela criou essa vida própria e como ela conseguiu fugir e como é que ela tá lá hoje em dia. Tudo nesse desenho, ele se encaixa muito bem. Eu sei que eu falei bem só desse desenho até agora, mas é porque ele realmente é uma das melhores coisas que eu assisti atualmente. Pra mim, ele é um dos grandes lançamentos do ano. E não foi lançado diretamente numa plataforma de streaming. Ele foi lançado no YouTube de graça. Inclusive, pra quem não conhece o estúdio Glitch, ele é um estúdio independente aí que lança muitas animações no YouTube, né? Eu acho que ele tá no ar desde 2018, 2019, eu não sei dizer ao certo agora, mas eu sei que ele já tá há um tempinho aí funcionando no YouTube, né? E muitas das animações que ele já lançou, elas são muito bem produzidas, realmente, assim. Algumas das animações, elas nunca me encheram os olhos, assim, pra eu parar e assistir, mas eu tenho um amigo que realmente é apaixonado por uma, inclusive, que eu acho que se chama The Amazing Digital Circus, e elas são todas muito bem produzidas, são todas muito bem feitas. Porém, normalmente, elas eram todas feitas em 3D. Nights of Guinevere, pelo que eu vi, é a primeira animação 2D da Glitch. E o único problema de ser feito pela Glitch, lançado pela Glitch, é que talvez os episódios eles demorem um pouco mais para serem lançados. Mas se for para manter o nível da produção, eu espero com todas as minhas forças, porque vai por mim. Você não vai se arrepender nem um pouco de ter assistido Nights of Guinevere. Separa um pouco do seu tempo, senta o rabo na televisão e vai assistir, porque você vai amar tanto quanto eu. Principalmente se você é fã de The Owl House e Gravity Falls. Ele é uma animação adulta que não segue exatamente aqueles padrões de lá, e eu acho que isso pra mim já é o suficiente para querer fazer você assistir. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu Nights of Guinevere, Cavaleiros de Guinevere? Se sim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse desenho. E se você ainda não assistir, separa um pouquinho do seu tempo, vai lá, assiste, depois volta aqui e comenta também o que você achou desse primeiro episódio e se você tá tão ansioso quanto eu para os próximos. Aproveita também, já se inscreve logo no canal e deixa seu like aqui, porque eu prometo que eu vou tentar trazer vídeos semanalmente aqui para vocês. O primeiro já tá aqui no card, onde eu falei de Nantia 2, então beijos.